Hoje a liturgia da palavra nos convida a fazer o bem. A gente poderia bem dizer encerrar, porque aqui está contido já um caminho muito sério e muito firme diante da vontade de Deus. Fazer o bem. Todos nós somos chamados a fazer o bem. É natural que a nossa vida, o homem ele tende ao bem, ele não tende ao mal, ele tende ao bem, ele procura o bem, porque só o bem é capaz de realizar, só o bem é capaz de dar sentido à nossa vida e completar a nossa vida, isso é fato. Esses dias eu vi uma experiência que faziam com bebês e mostravam brinquedos, fantoches, de brinquedos, e um batia no outro. E todas as crianças recusavam aquele que batia e abraçavam aquele que sofria, vamos assim dizer, o que sofreu violência. Por quê? Porque as crianças têm por natureza, isso na verdade está na natureza humana, buscar o bem e rejeitar o mal. E a palavra de Deus hoje em Isaías nos indica esse caminho. Sobretudo aquele que busca o Senhor e fazer a sua vontade, ele abre mão de uma linguagem maldosa, acolhe o coração aberto. Olha que expressão bonita. O indigente presta socorro ao necessitado, e assim na vida dele nascerá uma luz. Todo bem que a gente faz torna a nossa vida capaz de iluminar, torna a nossa vida capaz de transcender. A nossa vida se torna como que um sinal. A vida da pessoa que faz ou tende ao bem torna-se um sinal. Nascerá das trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Presta atenção, irmãos, olha a poesia do profeta, em pensar que a nossa vida no meio da escuridão será como o meio-dia. O meio-dia tem um sol. Aquele que vive e faz o bem, sua vida é como o sol, a iluminar. E nosso Senhor, Ele diz isso aos seus discípulos. O texto de hoje não é dirigido à multidão. O texto de hoje é dirigido aos discípulos, aqueles que querem seguir Jesus mais de perto. E o que Jesus disse? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ontem eu parei para estudar um pouco das propriedades do sal. No tempo de Jesus, a primeira coisa é que ele quase se equiparava a ouro. O sal era algo de grande valor. Hoje você vai no mercado, o sal é o mais barato, Você compra um quilo de sal, dura aí meses. Mas no tempo de Nosso Senhor, o sal se equiparava a ouro. O sal era moeda de troca. Quando comprava-se as coisas, é com sal que se pagava terreno, com sal se comprava escravos. Olha o valor do sal. E é daí que vem também a palavra raiz salário. Salário vem de sal, Só para você saber, eu vou pagar um salário, eu vou pagar em sal. E o sal era moeda de troca, da mesma forma que ouro ou dinheiro local era moeda de troca. No tempo de Nosso Senhor, o sal era extraído do Mar Morto. E nós entendemos que o sal ele não tinha beneficiamento como hoje, Sal fino é quando a gente pila, mas é o sal grosso. Mas o sal ele exposto às condições da natureza, ele perde suas propriedades. Sobretudo ele começa a evaporar e só sobra impureza. Então o sal precisa ser guardado. É uma coisa interessante para a gente perceber. O sal precisava ser guardado. E ele tinha 3 usos. Primeiro é o tempero. Era uma forma de temperar, uma forma de dar sabor à comida. Se a nossa comida não tem sal, fica sem tempero. A gente costuma dizer insosso, Sem sabor. Então é uma forma de temperar. A segunda propriedade do sal é conservar.
No tempo de Nosso Senhor não tinha geladeira. Na verdade, no tempo dos nossos, eu costumava falar avô, mas no tempo do nosso bisavô, né? Está bem atrás. Alguns aqui podem lembrar. Se pegava carne e fazia o quê? Salgava. Ainda assim, na África, faz-se desse jeito. Pega-se o peixe, pesca, e o que faz com o peixe? Salga o peixe, porque não tem geladeira. Se tem alguma caça, salga a caça. Para quê? Para guardar, para conservar. Alguns padres da igreja entendem nesse caminho, e sobretudo aqueles que fazem uma leitura moral. O sal serve para guardar a carne, serve para conservar a carne, da mesma forma que o bem ajuda-nos a conservar os apetites da carne que existem em nós, para nós não cairmos nas concupiscências e no pecado. É uma comparação interessante e bonita. E a terceira propriedade do sal é: o sal servia como antisséptico. Se existia uma ferida, se colocava sal para curar. Nós temos o exemplo de Santa Baquita, que foi ferida, não ferida por acaso, mas ferida de propósito, e ela tinha suas feridas engrossadas com sal grosso. Para que ela não morresse, os seus patrões passavam sal grosso. Eles cortavam, e fizeram isso com ela, retalharam seu corpo para dizer que ela era uma coisa, um objeto, uma escrava. E para sarar mais rápido, o que eles fizeram? Colocava sal, o que faz arder profundamente, mas evita que tenha um contágio ou uma infecção maior. O sal também serve para combater as infecções. De repente Jesus chama os discípulos e diz: vós sois sal do mundo, no mundo. Presta atenção, meu irmão, a gente não está a par. Nós não vamos ser separados nesse sentido, mas o Senhor te chama no mundo a salgar, no mundo a temperar, no mundo a conservar o bem, no mundo a curar. A minha e a tua vida como cristãos deve ter essas propriedades todas: temperar, trazer alegria, gosto, sabor. De fato, uma vida sem gosto, sabor, a gente fica triste. E eu e você somos chamados a ser esse sal na vida. Uma vida que tende ao bem, conserva-se no bem. Uma vida que cura, que por onde passa derrama e é capaz de curar as feridas uns dos outros. É um caminho que o Senhor hoje no Evangelho nos propõe. Vós sois luz do mundo. A gente tem que recorrer às imagens antigas também. Existia vela, cera? Não. Como é que se fazia luz? Pequenas lamparinas de barro, azeite, que também era caro, não era barato. Por isso nas casas, sobretudo dos pobres, tinha uma lamparina. Algum tempo atrás eu cheguei a conhecer querosene, né? A gente ia naquelas, quando eu passei um tempo, né, alguns dias em Minas Novas, tinha dias e casas que a gente vivia no querosene. O querosene é ruim que o nosso nariz fica tudo preto, né? Porque você vai inalando aquela fumaça, aquela casa fica preta, mas com azeite não é assim não, ilumina, mas bem pouco, um pavio bem pequeno, para ter uma luz contínua. Quando eu fui à África a primeira vez, e eu fui em Gabu conhecer, na verdade foi a segunda vez que eu fui à missão de Gabu, os irmãos já estavam lá. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. Eu participei da inauguração dos postes da energia solar. Teve uma empresa que colocou postes com captação solar, e eu participei da inauguração à noite. E fomos todos para a praça, porque tinha que esperar escurecer. E estamos lá. Escureceu tudo, e de repente foi acendendo um atrás do outro, pá, pá, pá. Gente, o povo dançava com tanta alegria, com tanto entusiasmo, e dançava, e dançava, e dançava, e dançava por um poste.
Às vezes a gente não tem noção, mas quando nós íamos, os irmãos pedem para eu explicar o que é zona, né? Porque senão fica feia essa palavra. Mas quando nós íamos para os lugares de missão, que lá eram chamados zonas, mais lugares mais recônditos, não tinha energia. E às vezes uma pequena lamparina, uma pequena luz era motivo de festa. Se acende o fogo. Para nós é tão distante essa imagem. Mas o que Jesus quer dizer? Não se acende uma vela para colocá-la debaixo. Uma vela é feita para iluminar. A sua vida, a minha vida, precisa iluminar. Pergunta: você tem iluminado por onde você tem passado? As suas ações têm iluminado as pessoas que cercam a você, sua família, os seus, a sua casa. O bem que você realiza é capaz de tocar as vidas, as almas. Nós precisamos nos perguntar. Hoje celebramos Santa Josefina Baquita, temos muitos testemunhos, mas durante a guerra, Baquita morava em Ischio e ali ela termina os seus últimos dias de vida, onde ela morre, e até mesmo seu corpo se encontra em Ischio, na Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ischio foi bombardeada. E eu não sei se vocês já viram imagens da Segunda Guerra, mas as bombas eram bem grandes, né? E passava-se o avião, abria-se e soltava-se as bombas. Não era nada como mísseis que a gente vê hoje. Era tudo muito, poderia dizer até artesanal, né? Estava no início da evolução da guerra. A Primeira Guerra Mundial foi lutada com foices, né? Poucas armas, facas. Já a segunda teve armamentos, a evolução, quer dizer, nem podemos chamar isso de evolução, né? Mas foi dessa forma. E atribui-se a vida de Baquita, porque bombas caíram num convento e não estouraram. Até hoje diz que a bondade dela, a vida dela, as orações dela impediram que as bombas se estourassem, explodisse. Eu fiquei hoje meditando, né? Fiquei pensando em muitos dos exemplos e possíveis para poder tentar trazer alguma imagem da nossa santa. A gente já falou tanto dela em alguns momentos, alguns conhecem, outros não. Mas você pensar a sua vida, a sua oração, a sua presença ser capaz de impedir uma guerra, impedir estragos. Vamos trazer isso para mais perto. A nossa vida ser capaz de ser sinal de paz, sinal de reconciliação. Só um coração aberto, como diz a leitura, e ela diz isso para nós e nos ensina que é preciso ter um coração aberto. Só um coração aberto ao próximo, aberto ao outro. E nós só somos abertos ao outro se nós somos abertos a Deus, a graça de Deus. Ninguém por sua própria força é capaz de fazer o bem. Nós contamos com a graça de Deus. Um coração aberto torna-se sinal de paz, torna-se sinal de reconciliação. Imagina na tua casa, na tua vida, ter aquela escuridão e de repente você é a luz e as pessoas são capazes de fazer festa, igual lá na África, porque iluminou as trevas, porque iluminou a escuridão. O testemunho de um cristão, de alguém que vive de fato, ilumina. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor a graça de nossa vida iluminar, de nossa vida salgar, de nossa vida ser capaz de ser tempero e luz. Vós sois a luz do mundo. E é preciso viver no mundo, aonde você está, do jeito que você está, com a vida que você tem, e trazer para a sua vida essa graça. Outro dom, e aqui eu termino, que Santa Baquita trouxe sobretudo para a comunidade Nova Aliança, a graça de sermos capazes, por bondade e dom de Deus, de ressignificar nossa história e nosso sofrimento.
Olhar para Santa Baquita é ter um testemunho de uma pessoa que olhou para o próprio sofrimento e ela sofreu. Raptada, feita escrava, corpo cortado, humilhações e tantas outras situações. Diz a sua biografia que ela não sabia o próprio nome. Baquita foi atribuído a ela esse nome, mas ela esqueceu o seu nome, tamanho trauma do rapto. Ela não lembrava o nome dos seus pais na sua história, tamanho sofrimento que ela viveu. E ela ressignificou. O que ela fazia? Ela amava. É bonita na sua biografia perceber que ela teve 2 grandes missões na vida. Ela foi porteira e foi cozinheira. Quando ela não estava cozinhando, ela estava na porta. Porque como ela não sabia ler e nem escrever, ela não era professora. As outras irmãs eram escaladas, vamos assim dizer, para educar as crianças, para ensinar as crianças. Como ela não sabia nem ler nem escrever, para ela sobrava a cozinha e a porta. E ali ela fazia muito bem, ela amava, ela era capaz de fazer o bem. Diz as suas biografias, quando se escreve sobre ela, o que ela mesma disse sobre si é muito pouco, mas que as mães queriam tirar as meninas da escola, porque todas as meninas queriam ser freiras para imitar Santa Baquita. Uma luz, uma negrinha, né, vamos assim pensar, uma escrava, iluminava toda uma realidade. Gente, hoje às vezes para nós temos racismo, imagina na Itália. Nós estamos falando período da Segunda Guerra. Se hoje nós temos racismo, imagina na Itália naquele tempo, só brancos e uma negra iluminando aquele povo, aquela cidade, aquela realidade. Daqui uns dias, e só uma propaganda, nós temos um retiro chamado Intimidade com Deus. Nesse retiro, a comunidade Nova Aliança faz o caminho de nós trabalharmos a nossa história pessoal de vida. As inscrições estão abertas, vai ser em setembro, tem também outro que vai ser em julho, se não me engano. Mas corre lá. É interessante que quando a gente vai vendo as inscrições, vem gente do Brasil inteiro. Aqui de Anápolis tem uma pessoa, 2. Eu fico pensando, o Brasil inteiro, de diversos estados, as pessoas vêm para beber dessa graça. E daqui de Anápolis, 1 inscrito, 2 inscritos. Então eu estou lhe avisando, porque às vezes o seu coração vai ser tocado para viver esse retiro, para viver esse caminho, porque todos nós precisamos reescrever a nossa história, a nossa vida. Nós tentamos fazer isso na nossa espiritualidade pessoal e comunitária e acreditamos ser um dom que deve ser partilhado com os outros, com aqueles que o Senhor nos coloca por missão, e vocês fazem parte da nossa vida e na nossa missão. Queira Deus que Santa Josefina Baquita também toque, né, por sua intercessão, a sua vida e seu coração. E digo com coragem, você seja um escolhido. E aí sim essa palavra tem sentido. No meio de muitos você possa ter essa graça e até dizer um privilégio de colocar a sua vida nas mãos de Deus num caminho muito honesto, sincero, de cura, de restauração e de vida. Que pela intercessão de Santa Josefina Baquita, o nosso coração possa ser mais próximo de Deus e a nossa vida possa ser sal na terra e luz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé professemos a nossa fé. Creio